Você já ficou olhando para um gráfico tentando contar ondas de Elliott e não sabia se aquilo era uma onda ou se era um ruído do mercado? Isso não é falta de estudo seu, é falta de definição do sistema. Elliott nunca disse o que é uma onda. O Neo Wave fez isso. E depois que você entender isso, tudo que você olha num gráfico muda completamente. A teoria de Elliott tem uma ideia central muito poderosa, que é o mercado se move em ondas, em padrões previsíveis. Isso é verdade, isso é real. Mas Elliott nunca respondeu uma pergunta básica. O que é uma onda? Qualquer zigue-zague no gráfico vale? Qualquer balanço de preço? Onde termina, onde começa uma onda? Sem essa definição, a contagem de ondas vira interpretação. E a interpretação é inimiga da consistência. É por isso que você vai encontrar dois analistas de ondas de Elliott olhando para o mesmo gráfico e dali saem 5 contagens diferentes. E veja, os dois podem ter razão dentro do sistema, porque o sistema permite isso. E isso é um problema sério. Glenn Neely fez a pergunta que Elliott não respondeu e criou uma definição com geometria pura. A unidade mínima do Neo Wave se chama monowave. Grava esse nome, monowave. É uma onda simples. E o que é a definição de uma monowave? Uma monowave começa quando o preço muda de direção e termina quando o preço muda de direção. E é isso, acabou. Sem interpretação, sem aquela história de eu acho que termina aqui. O preço mudou de direção, nova monowave. Deixa eu te mostrar isso aqui no gráfico. Então vamos pegar aqui esse trecho do gráfico do Bitcoin para nós identificarmos o que é uma monowave. Então veja, toda vez que o preço muda de direção, vamos pegar aqui, ele começou aqui, ele foi, subiu, aí veja que o preço muda de direção. Depois ele muda de direção de novo, aí ele muda de direção, muda de direção. Toda vez que o preço muda de direção, nós temos uma nova monowave. Não significa que você vai olhar para candles vermelhos, candles verdes, não. É mudança de direção. Toda vez que você ver o preço mudando de direção, nós vamos contar monowaves. E é claro que aqui nós estamos apenas rascunhando essas monowaves, né? Aqui no gráfico. Eu não estou levando alguns conceitos mais a fundos, né? Para que você observe, estou apenas fazendo movimentos de mudança de direção. Mas para você ver que agora não fica mais tão subjetivo assim, aonde começa e aonde termina o movimento. Então você consegue enxergar que toda vez que muda de direção, nós temos uma monowave. Aqui nós estamos no gráfico diário, nós vemos várias subdivisões. Aqui já no gráfico semanal, nós vemos poucas monowaves. Veja, subiu, mudou de direção, mudou de direção, mudou de direção, mudou de direção, mudou de direção. Então, isso daqui são monowaves. E veja, aqui nós estamos utilizando um gráfico que é o gráfico de candles, que todos conhecem. Mas, no Neo Wave, existe uma outra forma de você plotar os dados num gráfico, que nós não vamos entrar em detalhes, mas eu vou apenas pincelar essa ideia para você, que é a ideia do cache data. Então, Neely, ele também propôs uma nova forma de você plotar os dados num gráfico. Então, nós temos o gráfico de linhas, o gráfico de barras, e Neely veio com a ideia do cache data, ou seja, é o preço à vista, onde você pega a máxima e a mínima daquele período e plota ela na ordem em que ela apareceu no dia, ou naquele período. Então, eu tenho aqui um indicador, cache data, para que a gente possa entender melhor como que funciona as monowaves. Então veja, como que funciona o cache data. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas apenas para você ver que ele já te mostra as ondas plotadas no gráfico. Então fica mais fácil de você contar, olha, quantas ondas tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem uma lateral 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e assim você consegue visualizar aonde que o preço termina, onde termina uma monowave, onde começa uma monowave e assim sucessivamente. E aí, partindo dessas análises aqui, nós vamos conseguir fazer as nossas medições, as nossas projeções e assim sucessivamente, ok? Então, isso é uma ferramenta que a gente utiliza, que Neely utiliza, chamada cache data, e eu vou disponibilizar de forma gratuita também para quem quiser ter acesso. Basta você procurar em algum link aqui na descrição do vídeo que eu
mostro para você como que você utiliza esse indicador que eu criei para facilitar na sua análise. Bom, mas por que entender monowaves é tão importante? Parece que isso é um detalhe técnico, não é? Mas é a fundação de tudo que vem depois. Se você não sabe o que é uma onda, como que você vai identificar um impulso? Como que você vai saber se você está dentro de uma correção? Como que você vai definir onde que está o seu stop? Então, no decorrer aqui dos vídeos, você vai perceber que no Neo Wave nós temos padrões claros para impulso, para correção. Então, é muito claro quando você observa um padrão, né, mais ou menos assim, olha. Isso daqui, você percebe rapidamente, quem conhece o Neo Wave, que isso daqui é um padrão de impulso. Se a gente começar a fazer algumas medições aqui, ó, bate certinho aonde tem que bater nos níveis. Eu não vou entrar em detalhes, mas apenas para você entender que existem regras e padrões claros para a gente fazer medições que a gente consegue identificar se nós estamos dentro de um padrão impulsivo ou não, tá? Então, isso tudo você só consegue identificar se você estiver utilizando regras claras do Neo Wave, se você estiver considerando monowaves específicas, se você tiver muito claro onde que começa e onde que termina uma movimentação. Então, quando nós observamos padrões, né, muito claros assim no mercado, fica fácil da gente identificar se isso daqui é um impulso ou isso daqui é uma correção. Será que nós estamos realmente falando de uma onda 1, 2, 3, 4, 5? Ou nós estamos falando de um ABC? Então, tudo isso precisa ser respondido. Não é tão simples assim você sair falando, isso daqui é uma correção. Será que nós estamos realmente num padrão impulsivo ou nós estamos num padrão corretivo, certo? E aí, isso daqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso daqui é A, B, C, como que a gente conta isso? Então, se você não tem muito claro aonde que começa e onde que termina uma onda, não vamos conseguir progredir. E é por isso que o Elliott tradicional se torna tão subjetivo. Então aqui você não vai chutar e chamar o chute de análise técnica. Com a monowave definida, você vai construir estruturas maiores em cima de algo sólido. Então impulso é uma sequência de monowaves que passa por um conjunto de regras e validações. Correção é um outro conjunto que passa por outro tipo de regra. Tudo verificável, tudo auditável. Então se a estrutura não passa nas regras, não é aquilo. Simples assim, não é questão de opinião. Então, na prática, toda vez que você abre um gráfico, pode ser do Bitcoin, pode ser de qualquer outro ativo, eu analiso o Bitcoin, né? Mas você abrir um gráfico, não importa o tempo gráfico, tá? Aqui eu tô nos tempos gráficos maiores. O Neo Wave, ele mede comportamento. As ondas de Elliott medem o comportamento das massas, do ser humano. Em tempos gráficos maiores, nós conseguimos ter uma precisão maior. Não significa que não funcione em tempos gráficos menores, tá? Então aqui no gráfico de 1 hora, por exemplo, eu posso contar monowaves aqui? É claro que posso. Toda vez que você abrir um gráfico, você consegue pegar e marcar toda vez que o preço está mudando de direção. E aí você marca as monowaves, tá? Mudou de direção, você marca. Mudou de direção, você marca. Existem algumas características, né? Algumas maneiras da gente fazer isso de forma mais assertiva, analisando candle a candle, tá? Mas eu não vou me ater isso agora, eu vou apenas mostrar para você que você consegue fazer uma marcação num gráfico apenas utilizando o bom senso, né? Você olhando, observando onde que o preço está mudando de direção. Lógico, você nem sempre vai ficar fazendo aqui os riscos, porque depois com o seu olho treinado você já consegue identificar aonde que começa e onde que termina uma onda. Mas agora você já tem uma matéria-prima por onde começar as suas análises, e não o ruído que você chamava de análise técnica. No próximo vídeo eu vou te mostrar os 3 erros que os traders de Elliott mais cometem e como o Neo Wave tem uma regra específica para cada um deles. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Entra lá no meu grupo do Telegram, o link está aqui na descrição, onde eu posto análises e conteúdos em tempo real. E também aqui na descrição tem o link do curso que eu indico para você que quer se aprofundar nessa técnica tão poderosa que é o estudo das ondas de Elliott através do Neo Wave. Aqui é o Luiz Taira e nos vemos no próximo vídeo.